Essa é uma foto de uma das principais avenidas de Pequim, tirada em 1978. E essa é uma foto da mesma avenida 4 décadas depois. Nesse período, a China se transformou completamente, deixando de ser um dos países onde a pobreza e a miséria predominavam para se tornar a segunda maior economia do mundo, e que analistas afirmam que em algum momento pode se tornar a primeira. Existem inúmeros símbolos do país que servem para ilustrar toda a transformação, como a enorme malha de trens de alta velocidade ou os modernos arranha-céus construídos. Mas as ruas talvez sejam as mais emblemáticas. As bicicletas, que eram o principal meio de transporte da população, foram substituídas em grande parte por mais de 415 milhões de automóveis, que mudaram completamente a paisagem urbana. Em pouco mais de 3 décadas, a China passou de vender cerca de 5 mil veículos por ano a se tornar o maior mercado automotivo do mundo, vendendo na atualidade mais de 20 milhões de unidades por ano. O enorme mercado que se abriu a partir da década de 80 atraiu montadoras do mundo inteiro, e marcas como Ford, Volkswagen, Toyota, Peugeot e General Motors se estabeleceram na China. Durante décadas, essas empresas venderam milhões de veículos, faturaram bilhões de dólares e lucraram muito dinheiro. Entretanto, ao que tudo indica, essa boa fase está acabando. Montadoras chinesas estão se tornando cada vez mais competitivas, e as montadoras de outros países estão amargando prejuízos e até repensando sua permanência no gigante asiático. Como a China se converteu de sonho em pesadelo para as maiores montadoras do mundo? Se você quiser saber a resposta, é só assistir a esse vídeo, porque hoje vamos ampliar nosso conhecimento global sobre a China e a indústria automotiva. No dia 21 de fevereiro de 1972, o então presidente norte-americano Richard Nixon e o presidente do Partido Comunista Chinês, Mao Tse-tung, deram um aperto de mão que foi registrado em uma fotografia e entrou para a história. Mais do que o encontro de dois líderes, aquele aperto de mão simbolizava a aproximação de dois mundos. Nas décadas anteriores, os Estados Unidos haviam reconhecido Taiwan como sendo a única China, e as relações com a China comunista praticamente não existiam. A aproximação começou por volta de 1970, e depois de quase 2 anos de tratativas, finalmente o encontro entre os dois líderes aconteceu. Apesar do objetivo do encontro ser totalmente político, com os Estados Unidos procurando debilitar a União Soviética na Ásia e a China buscando reconhecimento internacional diante de Taiwan, a reunião dos líderes também serviu para o estreitamento de relações comerciais entre as duas nações. Mao Tse-tung faleceu 4 anos mais tarde, e Deng Xiaoping, seu sucessor, aproveitou o caminho aberto e estreitou ainda mais o relacionamento com os Estados Unidos, principalmente em questões comerciais. Enquanto Richard Nixon havia sido o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar a China, Deng Xiaoping foi o primeiro líder supremo chinês a colocar os pés em território americano. Com a aproximação e as reformas promovidas por Deng, várias empresas, tanto americanas quanto de países aliados aos Estados Unidos, começaram a se instalar na China, entre elas as montadoras de veículos que viram as primeiras oportunidades no gigante asiático já na década de 80. A grande maioria das empresas que se instalaram na China estavam buscando mão de obra mais barata para produzir produtos que seriam vendidos em todas as partes do mundo. No caso das montadoras, o interesse era outro. Essas empresas estavam de olho no gigantesco mercado interno chinês, já que nessa época a China era o país mais populoso do mundo e com as ruas dominadas por bicicletas. Entretanto, ao contrário do que estavam acostumados no resto do mundo, na China, as montadoras não poderiam simplesmente se estabelecer no país e montar suas fábricas. O governo impôs como regra principal a formação de sociedades com empresas chinesas. Nessa parceria conhecida como Joint Venture, as empresas estrangeiras não poderiam ter mais da metade das ações e deveriam transferir para as parceiras chinesas tecnologias e também os conhecimentos necessários para a fabricação de veículos. A primeira montadora a aceitar o modelo e desembarcar em terras chinesas foi a americana American Motor Company, conhecida pela sigla AMC. A montadora, que era a 4ª maior dos Estados Unidos e dona da marca Jeep, criou uma joint venture com a chinesa Beijing Automotive Industry Corporation em 1983. Apenas 1 ano depois foi a vez da Volkswagen aterrissar de vez em território chinês, através de uma associação com a Shanghai Automotive Industry Corporation, hoje conhecida pela sigla SAIC.
Com o passar dos anos e o espantoso crescimento econômico da China, quase todas as grandes montadoras do mundo entraram no mercado local, que se tornou um verdadeiro Eldorado. A General Motors, por exemplo, chegou ao país em 1997, através de uma joint venture com a SAIC, a mesma que já tinha parceria com a Volkswagen. Em pouco mais de uma década, a empresa já tinha conquistado cerca de 14% do mercado chinês e os lucros anuais ultrapassaram a casa dos 2 bilhões de dólares em vários momentos. A confiança era tanta que, segundo um ex-executivo da GM, que comandava as operações da companhia na Indonésia, seus colegas se gabavam de que a China era a máquina de lucros eternos da empresa. Quanto tempo eles precisaram para descobrir que estavam errados? O cenário encontrado pelas montadoras ao chegarem na China era o melhor possível. As reformas implementadas por Deng Xiaoping começavam a dar os primeiros resultados, e apenas na década de 80, o produto interno bruto chinês duplicou, com um crescimento anual médio de quase 10%. Além do cenário econômico favorável, existia a situação que qualquer empresário ou executivo procura: demanda reprimida. Durante décadas, somente as autoridades do Partido Comunista Chinês estavam autorizadas a ter veículos, e segundo o artigo de 1985, na China existia apenas um carro para cada 6 milhões de habitantes. Por outro lado, as montadoras chinesas enfrentaram problemas de imagem, até mesmo dentro do próprio país, e os potenciais consumidores tinham preferência pelas renomadas marcas internacionais que estavam chegando. O primeiro modelo da Volkswagen a ser produzido na China foi o Santana, um velho conhecido do público brasileiro que se tornou um dos carros mais populares nas ruas chinesas, com mais de 10 mil unidades fabricadas apenas no primeiro ano. Mesmo que as empresas chinesas lançassem cópias descaradas e mais baratas dos principais modelos das empresas estrangeiras, os consumidores continuavam preferindo os modelos originais. O Santana da Volkswagen, por exemplo, ficou em produção por quase 2 décadas, vendeu mais de 3 milhões de unidades e se converteu em um dos veículos mais vendidos na China em todos os tempos. Pode-se dizer que o mesmo aconteceu com outras marcas, como a Buick, que pertence à General Motors, e a Toyota, que durante anos foram as preferidas dos compradores chineses. A grande virada para as montadoras chinesas começou de maneira silenciosa nos primeiros anos deste século, curiosamente nos Estados Unidos. Depois de alguns anos de desenvolvimento, uma empresa americana praticamente desconhecida entregou em 2008 a primeira unidade do esportivo elétrico Tesla Roadster. Apesar de existirem outras empresas trabalhando simultaneamente no desenvolvimento de veículos elétricos, é inegável que o sucesso da empresa comandada por Elon Musk mudou a percepção do mundo a respeito dos carros elétricos e abriu as portas para a maior transformação do setor nas últimas décadas. E quem melhor aproveitou o caminho aberto pela Tesla foram as montadoras chinesas. No mercado de veículos a combustão, mesmo com as parcerias e transferência de tecnologias, as montadoras chinesas ainda estavam muito atrás das principais empresas do setor. Já no mercado de elétricos, praticamente todas as empresas se encontravam na linha de partida, e algumas davam sinais de que nem tinham interesse em entrar nessa competição. Nesse momento, a China já possuía algumas empresas como a BYD, que trabalhava no desenvolvimento de veículos elétricos, porém sem grande repercussão. O governo chinês também enxergou nos carros elétricos uma maneira de desenvolver uma indústria automotiva forte, além de resolver outros problemas do país, como a dependência de petróleo e a poluição. Segundo uma publicação do MIT, em 2009, quando menos de 500 veículos elétricos foram vendidos na China, o governo começou um plano de subsídios para empresas locais produzirem veículos elétricos. Ainda segundo a revista, nos 13 anos seguintes, o governo gastou mais de 20 bilhões de dólares em subsídios e isenções fiscais para incentivar a produção e o comércio de veículos elétricos. A aposta do governo chinês em arriscar tudo no desenvolvimento de veículos elétricos era alta e perigosa, mas ao mesmo tempo era a única oportunidade do país ter empresas com condições de competir com as grandes de países como Japão, Estados Unidos e Alemanha. Os investimentos começaram coincidentemente no mesmo ano em que a China ultrapassou os Estados Unidos e se tornou o maior mercado automotivo do mundo, com mais de 13 milhões de veículos vendidos. Enquanto as vendas caíam no mundo inteiro, o mercado chinês se tornou a salvação para montadoras como a Toyota e General Motors, e segundo The Guardian, o maior mercado para a Volkswagen. Provavelmente, com a euforia, os executivos dessas montadoras não viram pelo retrovisor que as empresas chinesas estavam se aproximando cada vez mais.
As vendas de veículos elétricos, que representavam 0,01% do mercado em 2010, ultrapassaram a marca de 14% em 2022, segundo o site Statista.com. Em 2023, esse número chegou perto de 20%, o que significa que de cada 5 veículos vendidos no planeta, um é elétrico. E em nenhum país do mundo são vendidos tantos carros elétricos quanto na China, que detém pouco menos de 60% do mercado elétrico global. Nesse ponto, houve uma completa inversão dos papéis de décadas atrás, com as marcas chinesas muito à frente dos concorrentes, inclusive do ponto de vista da preferência dos consumidores. As décadas de parcerias entre montadoras chinesas e do exterior ajudaram a melhorar a qualidade dos carros chineses. De acordo com um estudo da Universidade de Stanford, o modelo adotado pelo governo chinês favoreceu as empresas chinesas principalmente por meio de 2 canais principais: o fluxo de trabalhadores e a utilização dos fornecedores. Os pesquisadores descobriram que cerca de 27% dos trabalhadores que trocaram de emprego foram de uma joint venture para empresas controladas por chineses. Muitas dessas trocas eram de engenheiros, designers e outros profissionais envolvidos com alta tecnologia, o que ajudou a transmitir o conhecimento de umas empresas para outras. Por outro lado, muitas das montadoras que fizeram parcerias com estrangeiras passaram a utilizar os mesmos fornecedores em suas outras linhas, o que ajudou a aumentar a qualidade. O estudo aponta que, como consequência disso, em 2003, a cada 100 carros produzidos por essas montadoras, foram detectados 508 defeitos, um número que foi reduzido para 123 em 2014. Além disso, algumas empresas chinesas compraram montadoras fora do país e assim conseguiram acesso a novas tecnologias. Um caso emblemático é o da Geely, que em 2010 comprou a sueca Volvo, uma empresa com uma das melhores reputações do mercado e famosa por fabricar alguns dos modelos mais seguros do mundo. Graças à aquisição, a montadora chinesa teve acesso ao que existia de mais avançado no mercado automotivo e pôde melhorar seus próprios modelos. Todos esses fatores, somados aos subsídios oferecidos pelo governo, fizeram com que os consumidores chineses escolhessem cada vez mais as marcas chinesas, que se converteram em uma grande dor de cabeça para as montadoras tradicionais. A General Motors, que antes acreditava na China como uma fonte inesgotável de lucros, viu a participação no mercado encolher de quase 15% em 2015 para menos de 9% no ano passado, além de registrar prejuízos. A Volkswagen, por sua vez, perdeu o posto de marca que mais vendia carros na China para a BYD, e segundo a CNN, sem as receitas chinesas, a empresa pode ser obrigada a fechar fábricas na Alemanha pela primeira vez na história, com o objetivo de reduzir custos. Com as montadoras japonesas, a situação não é diferente. A Toyota também está registrando queda nas vendas e a Mitsubishi já indicou que vai encerrar seus negócios no país. Segundo a Bloomberg, a participação de montadoras estrangeiras no mercado chinês caiu de 61% em 2020 para 41% no ano passado. Mesmo com esse cenário nada animador, alguns especialistas afirmam que as montadoras internacionais devem insistir no mercado chinês. Porém, ao que tudo indica, a situação pode ficar ainda pior. Como em um jogo de xadrez, com uma estratégia bem definida e jogadas milimetricamente calculadas, o governo chinês aproveitou o fato de ter o maior mercado automotivo do mundo e a popularização dos veículos elétricos para fortalecer sua indústria local. Com o respaldo das operações dentro de casa, as montadoras chinesas tiveram forte impulso para avançar sobre territórios antes dominados por marcas como Ford, Volkswagen e Toyota, para citar apenas alguns exemplos. Um estudo feito pela consultoria AlixPartners prevê que as montadoras chinesas serão responsáveis por 1 de cada 3 vendas do setor a nível mundial até o final dessa década. A previsão é de que em 2030, cerca de 9 milhões de veículos fabricados na China sejam enviados para o exterior. Essa perspectiva está colocando praticamente todas as montadoras do mundo em uma encruzilhada. Alguns especialistas afirmam que as empresas que estão tendo prejuízo na China devem abandonar os negócios no país. Em um comunicado, John Murphy, o principal analista automotivo do Bank of America, afirmou que as principais montadoras americanas deveriam sair da China o mais rápido possível e se concentrar em mercados onde conseguem ser lucrativas. Por outro lado, Warren Brown, um ex-executivo da GM que trabalhou na empresa por 4 décadas, diz que não se abandona o maior mercado do mundo e aponta a adaptação como solução. Sair do mercado chinês hoje até pode ajudar as empresas a reduzirem seus prejuízos, porém,
Deixar que as montadoras chinesas fiquem sozinhas no maior mercado do mundo pode ser o mesmo que alimentar um monstro que mais cedo ou mais tarde vai tentar engolir todos os seus concorrentes. Uma coisa é fato: o tempo em que uma empresa chinesa precisava se associar a uma estrangeira para não ser engolida dentro do seu próprio mercado já ficou para trás. E o governo inclusive retirou a necessidade de montadoras estrangeiras formar uma joint venture para vender na China. Hoje, as barreiras para qualquer montadora estrangeira se estabelecer em território chinês são de mercado e não governamentais. Mas isso não significa que a era das associações se acabou. Elas apenas se modificaram. Sem poder competir com os fabricantes chineses, montadoras tradicionais estão se juntando a eles na tentativa de não ficar de fora do futuro. A Volkswagen comprou uma participação de 5% da XPeng por 700 milhões de dólares e fechou uma parceria para o desenvolvimento conjunto de veículos. A Stellantis, quarta maior montadora do mundo e que tem sob seu guarda-chuva marcas como Fiat, Jeep, Citroën e várias outras, comprou uma participação na chinesa Leapmotor e começará a vender os veículos da marca em 9 países. Por enquanto, as montadoras resistem como podem. Algumas, como é o caso das americanas, estão contando inclusive com a ajuda do governo dos Estados Unidos, que está impondo barreiras aos veículos elétricos chineses. A grande questão é: até quando? E você, acha que as montadoras chinesas vão realmente vencer as grandes marcas fora da China? Espero sua opinião nos comentários. Se você gostou desse vídeo, tenho certeza de que vai gostar desse que está aparecendo na tela, sobre a indústria automobilística da antiga União Soviética. Muito obrigado por assistir até aqui. Abraços e até o próximo vídeo.